Fala galera, aqui é o Ray Dias. Primeiramente quero agradecer aí as visualizações no meu primeiro vídeo, né? Embora é um vídeo pequeno, mas foi o que o nervosismo me deixou fazer, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Raimundo Dias. Sou formado em design gráfico, me especializei em design e computação gráfica multimídia e o que eu gosto de fazer é isso, de levar informações, de conhecer um pouco mais do que é o mundo do design gráfico, tá? Sou professor também na área e atualmente eu tenho dado aula bastante na área de informática, mas o tempo que eu tenho de estar passando o conhecimento que eu sei dentro da minha área, eu passo aí para os meus alunos, tá? E eu espero estar ajudando também quem está começando, quem está entrando na área aí, e até mesmo quem já atua dentro da área, eu espero estar contribuindo com alguma informação aí adequada do conhecimento que eu tenho, né? Então, é o que eu sempre faço, levo conhecimento a quem precisa, porque conhecimento a gente não deve guardar somente para si, sim repassar, tá? Bom, o assunto que eu quero tratar hoje é sobre a tipografia. O que é tipografia, Ray? A tipografia era um termo muito utilizado antigamente como a impressão dos tipos. É como são conhecidos hoje em dia, são conhecidos como fontes hoje em dia, as fontes de letra. Desculpa. Então as fontes que a gente tem hoje em dia são todas digitalizadas. Hoje em dia a gente chega no aplicativo, chega no software que a gente utiliza dentro da área de comunicação, como CorelDRAW, como Illustrator, InDesign, Photoshop. A gente clica numa abinha e logo aparece lá inúmeras famílias de fontes disponíveis no nosso sistema. Comparando com antigamente, para a gente criar uma chapa do impresso que a gente iria fazer, a gente tinha que montar letra por letra, ou seja, tipos por tipo, tá? Como por exemplo aqui eu tenho uma chapa. Imagino eu que seria uma chapa de um sorteio com a data, escrito e tal. Então, se eu jogar isso aqui no chão, isso aqui vai se espalhar tudinho. Ele está amarrado por um fio, tá? Então, isso daqui era feito com tipografias, tá? Tipos móveis, tá? Esse que eu tenho aqui é um tipo maior, uma fonte maior. Não sei qual é o tamanho dessa fonte, mas pelo que eu estou vendo, o nome dessa fonte aqui é a fonte Impacto. Então, eu até peguei aqui e juntei, né, no acervo que eu tenho ali, eu juntei o meu nome que se forma o Ray, tá? Só que eu tenho 3 tipos. E o que eram esses tipos? Os tipos eram pedacinhos, bloquinhos de chumbo, né, tudo feito de chumbo, que era desenhado as letras, as fontes em si, ou seja, juntando uma por uma se formavam as palavras, onde eram montado em uma chapa de um quadrado, se não me engano, de ferro também, no tamanho adequado do papel do impresso que eu ia fazer. É bem diferente de hoje em dia, né, que eu digito um texto enorme, monto meu layout lá e logo eu vou escolhendo as fontes que eu quero, ou seja, algo bem prático, tá? Antigamente dava bastante trabalho para estar fazendo isso, tá? Eu conto um pouco do meu tio, né, que é meu pai de criação, e ele é tipógrafo, que ele se formou na escola salesiana e me ensinou um pouco do ofício dele, e foi a partir daí que eu fui gostando da área de design gráfico, né? Na área da parte gráfica, é o que eu venho atuando hoje em dia, né? Hoje em dia ele é professor de história, tá? Então, como ele era tipógrafo, ele montou a gráfica dele, né, depois que ele se formou em tipografia, e quando eu cheguei aqui no ano de 2000, lá na gráfica dele tinha vários tipo armários, 2 armários, 3 armários, não me recordo. Só sei que quando o rapaz que trabalhava com ele abria aquela gaveta, vinha uma gaveta com um monte de divisórias. E em cada divisória dessa existia esses tipos aqui.
tipos um diferente do outro. Como fosse assim, abrisse, tinha a fonte, vamos supor, a fonte Arial. Tinha a fonte Arial desde o tamanho 6 até o tamanho 50, vamos supor. Então, tinha os tipos com seus vários tamanhos, assim como as fontes de letra nos seus vários tamanhos, nos seus vários estilos, tá? Para quem não sabe o que são estilos de fonte, é utilizar uma fonte normal, uma fonte com serifa, uma fonte com como se diz, script, que é uma fonte script, é aquela que é como se fosse a gente desenhando à mão uma letra, tá? Então, lá nessas gavetinhas tinha vários tipos de fonte, uma diferente da outra, vários tamanhos diferentes. Então isso era curioso, porque era muita coisa. Então eu acabava bagunçando e sempre escutava, não mexe nisso daí porque vai dar trabalho de estar organizando depois. Mas eu não sabia, só depois, com o tempo, que eu vou saber quanto trabalho dava aquilo ali, né? Porque para montar uma chapinha dessa aqui, acho que demorava bastante, tá? Para mim, particularmente, eu não sei montar, tá? Mas comparando com hoje em dia, é simples, tá? É pouco, vamos supor, é muito desvalorizado hoje em dia. Quem chega um ambiente que ainda tem esses tipos, né? Olha, e eu acho que não dá a mínima de como é feito aquilo ali, tá? Eu, particularmente, como eu tenho conhecimento, eu admiro muitos caras, assim, da paciência e da agilidade de fazer isso, né? Eu chego no CorelDRAW, eu faço meus textos, escolho a fonte lá, que vai ser mais adequada pro meu trabalho, né? E rápido a gente monta, né? E esse cara, assim, é admirável, assim, o trabalho que eles tinham antigamente, o trabalho que ainda tem hoje, né? Que ainda se usa isso daqui, tá? Hoje em dia, esses chumbos aqui que são utilizáveis, né? Esses tipos móveis, é utilizado hoje em dia em clichê, para quem trabalha com confecção de convites, daquela convite mais rústico, convite mais artesanais, sempre prioriza esse uso dos clichês, né? Para quem não sabe, clichê também são feitos de aço, né? E aqui é um alto relevo que é feito em cima do chumbo, né? Como se fosse uma impressora 3D que fizesse isso, mas antigamente isso daqui era tudo feito numa máquina, que eu não sei nem explicar como eles faziam isso, mas eram feitos, né? Já que tinha bastante coisa, tá? E assim, é interessante a gente saber que a tipografia, ela é bastante ampla. É importante a gente saber a forma correta da gente utilizar ela, porque nem sempre um tipo de fonte que a gente utiliza num determinado material vai servir para os outros demais que a gente for fazer, tá? Como eu sempre falo, o que a gente cria, que a gente acha bonito, nem sempre vai ser bonito pro cliente, nem sempre vai ser bonito pro público que a gente quer atingir. Então, saber utilizar a tipografia de forma correta é bem viável para você crescer profissionalmente, porque você constrói um repertório visual bem amplo em termos da tipografia, e chega um momento que você vai saber utilizá-la da melhor forma. Como assim utilizar da melhor forma? Existe regra específica para você utilizar da melhor forma uma fonte de letra? Regra não tem, mas tem a forma de você utilizar ela onde ela vai se unir com a informação que você está passando, seja através de uma figura, seja através de uma imagem, entre outras informações que você tem em determinado material, tá? Então, nem sempre a fonte Time Roma que você utiliza na escrita dos livros, no meio do livro, vai servir para uma escrita vamos supor, de cartão de visita, tá? Como assim não vai servir? Não é a mesma coisa da fonte, não é a mesma coisa de escrita? Não. Uma fonte é diferente da outra, tá? Porque quando a gente vai criar um cartão de visita, uma coisa que a gente deve tem que notar é a tipologia que aquela identidade visual ela está usando.
Então, muitas das vezes não é passado o manual de identidade visual para a gente seguir os padrões que ele recomenda, né? Então, a gente tem que ser um pouco mais cauteloso na hora de estar utilizando esses tipos de fonte aleatoriamente. Ou seja, a gente deve escolher minuciosamente o tipo de fonte para os nossos serviços, porque quando a gente não tem esse cuidado, a gente acaba fazendo um serviço qualquer, tá? A gente comparando uma pessoa que faz arte gráfica ali na esquina, então a gente se torna uma pessoa como se fosse esse tipo de pessoas que trabalham de forma qualquer, né? Ou seja, escreve o texto lá, escolhe uma fonte qualquer e está pronto o serviço, tá? Então, se você ser criativo, ter um pouco de paciência, ter um pouco mais de criatividade na hora de utilizar essas fontes, é bem viável para você. Não é à toa que o teu cliente ele vai te procurar, não porque você sabe fazer um layout legal, mas ele vai te procurar pela tua criatividade e pelo teu como é que se diz? A tua originalidade. Porque quando você utiliza a originalidade nos serviços, é teu aquilo lá. Foi eu que criei. Então isso te coloca um degrau mais alto. Então você vai receber mais cliente, você vai receber mais indicações e com certeza dinheirinho para o seu bolso, tá? Isso eu falo por experiência própria. Eu particularmente eu gostava muito da fonte helvética, bastante da fonte futura para utilizar ela. E a maioria dos serviços eu utilizava as duas fontes, tá? A maioria dos serviços eu utilizava as duas fontes. Só que depois eu comecei a testar outras fontes e fui adaptando essas fontes para os meus serviços, cada uma se adequando no que eu queria informar através do que era passado para mim. E com o tempo eu fui ver que tinha crescido bastante ali e até mesmo tinha recebido clientes que eu nem esperava, tá? E hoje em dia assim, a gama de clientes que eu tenho, embora são poucos, mas os poucos é muito para mim, porque são selecionados, né? Então, se você tem esse cuidado de estar utilizando as fontes a seu favor, que contribuem para o teu crescimento, é muito viável para você crescer profissionalmente e crescer dentro do mercado, porque você não se torna um designer qualquer, você não se torna uma pessoa que somente sabe mexer no programa lá e sabe colocar uma fonte legal. Não, você tem um estudo na base do que você está utilizando. Então, se você vai procurar mais informações sobre o assunto, você vai encontrar vários assuntos pequenos lá que um vai se relacionando com o outro, como por exemplo qual é o estilo de letra que eu posso estar utilizando no cartão de visita de um advogado, tá? Geralmente advogado eu utilizo assim quando eu estou sem ideia de estar criando alguma coisa. Sempre eu coloco até Time Roman, tá? É um estilo. Qual é o estilo que eu utilizo lá da Time Roman? É o itálico? Não, eu utilizo o Time Roman normal, tá? Depois, quando eu vou fazer um segundo teste, eu já tento montar com outro tipo de letra, e assim a gente vai se adaptando, tá? Porque nem sempre o que tá bom pra gente vai estar bom para o cliente, vai estar bom para o público que eu quero atingir. Então, bora aí tomar cuidado na hora de estar utilizando as fontes, bora utilizar de forma adequada, né? E dar mais valor aí nesse assunto que é bastante importante a gente estar sabendo, né? Espero ter ajudado vocês aí. Curtam aí, por favor, tá? E dê sugestões aí pra gente estar falando o que vocês querem que a gente esteja tratando aí. Valeu, galera.